Olá, chega mais próximo, vamos estudar mais uma vez a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é muito importante na nossa vida, né? A palavra de Deus ela fala sobre os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, certo? E esses 10 mandamentos, quem escreveu esses 10 mandamentos foi o próprio Deus, com seu próprio dedo, está registrado na Bíblia, lá no capítulo 31 de Êxodo, versículo 18, e capítulo 34 também fala, Deuteronômio capítulo 10, ali fala, versículo 2 até o verso 5, fala sobre que Deus escreveu sua lei com seu próprio dedo, o próprio Deus, Criador do céu e da terra, né? E muitos dizem que os 10 mandamentos de Moisés, não tem como ser de Moisés, porque Moisés escreveu uma lei no livro, a lei. Moisés escreveu sua lei, ele escreveu a lei em um livro, né? Agora o próprio Deus, Criador do céu e da terra, ele escreveu a sua lei, o seu 10 mandamentos, numa tábua de pedra. A própria Bíblia revela e esclarece isso e mostra, entendeu? Então, eu vou falar para vocês aqui, tá bom? Separadamente, onde fala que Deus escreveu o seu mandamento com o seu próprio dedo, tá bom? Êxodo capítulo 31, verso 18, já começa dizendo assim, ó: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, Moisés, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. E já está aqui, já esclarecido já, certo? Arca da aliança, arca do testemunho, né? Então, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. E no capítulo 34 também, versículo 1 até o versículo 4, fala sobre, entendeu? Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrasse, certo? E aí vai falando, né, para Moisés preparar, porque isso aqui é a segunda tábua que Moisés quebrou, quando Moisés subiu no Monte Sinai. E quando Moisés desceu do Monte Sinai, Arão estava adorando um bezerro de ouro, aí Moisés acabou quebrando porque o povo ali, eles tinham consciência, tinham conhecimento que não poderia adorar outros deuses, nem imagem nenhuma. Então aí Moisés quebrou, e se Moisés não tivesse quebrado, o povo ali estaria condenado mais ainda, porque o povo eles tinham conhecimento que não podia adorar outros deuses, nem imagem, certo? Aí no versículo 4, lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã e madrugada, subiu ao monte Sinai, certo? Aí no capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 2 até o versículo 5, ali já fala: escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebrasse. Então esse livro aqui já fala também, né, o episódio que aconteceu, que Deus pediu a segunda tábua de pedra para escrever. Então aqui fala que Deus escreveu com seu próprio dedo, né? Aí no versículo 5 fala assim, ó: virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Então, Moisés colocou, né, na arca, dentro da arca. Então, a lei de Moisés foi colocada do lado de fora, que vai confirmar. Então, esses textos aqui confirmam que Deus escreveu com o seu próprio dedo os seus 10 mandamentos. Agora, em Deuteronômio também, no capítulo 4, e o versículo 45,
Já fala assim, ó, agora é a respeito de Moisés, né? São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, né? Aqui já está dizendo testemunho, estatutos que Moisés falou aos filhos de Israel, né? Aí no capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 9, diz assim, ó, esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filho de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então, esta lei escreveu a Moisés. Então, ele está dizendo a lei que Moisés escreveu. Aí no versículo 24, no mesmo livro, fala assim, ter Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro. Então, a Bíblia mesmo ela explica, entendeu? Ela falando aqui que Moisés escreveu a lei no livro, versículo 24 de Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 9 e versículo 24, né? Só que aí, se você for ler 24 ao 25 até o 26, você vai ver que deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então a Bíblia aqui está dizendo que a lei de Moisés foi posta do lado da arca, do lado quer dizer lá de fora, e a lei de Deus, os 10 mandamentos, foi colocada posta dentro da arca, porque você vê a diferença totalmente grande. E a lei de Deus foi colocada posta na arca, dentro da arca, e a lei de Moisés aqui, que foi escrita em livros, foi posta ao lado da arca. Beleza? Que Deus abençoe. Se inscreva nos meus canais, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva para que outras pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. E em outras redes sociais também que eu tenho, que vocês possam se inscrever, tá bom? Que Deus abençoe, um grande abraço, fique com Deus.